José João Torrinha, o que é uma boa conversa? Uma boa conversa é aquela que começa num sítio que ambos conhecem e acaba num sítio que ambos desconhecem. José João Torrinha Martins Bastos, advogado, licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, foi vogal da direção da Delegação de Guimarães da Ordem dos Advogados durante 3 anos, entre 2002 e 2004, deputado à Assembleia Municipal de Guimarães desde 2009, tendo sido presidente da direção da bancada do Grupo Parlamentar do Partido Socialista entre 2013 e 2017, e desde 2017 é presidente da Assembleia Municipal. É membro também, por exemplo, da Associação dos Antigos Estudantes do Liceu de Guimarães, os Velhos Nicolinos, desde 2011. É membro da direção da Muralha, a Associação de Guimarães para a Defesa do Património, desde 2015. É atual presidente do Conselho Fiscal do Convívio, Associação Cultural e Recreativa, desde 2013. E eu poderia certamente continuar a enumerar mais algumas associações de que o José João Torrinha faz parte. E isto leva-me já ao primeiro mote desta nossa conversa. Fazer parte do movimento associativo é também mais uma das componentes da sua atividade cívica, José João Torrinha? Provavelmente é a principal. É a mais antiga, é um bocado herdada, porque é seguir, no fundo, a tradição que fui bebendo do meu pai, que era uma pessoa também com uma atividade associativa muito, muito pronunciada, e foi durante muitos anos. E foi depois, sobretudo, de terminar a faculdade, onde eu me senti bem, onde comecei a intervir mais de perto na nossa comunidade, e que fiz com gosto e ainda hoje faço com gosto. E o movimento associativo, onde eu me sinto bem, é onde eu estive, estou e seguramente estarei, coisa que eu não posso dizer de outras facetas da minha vida. Nós lá mais para a frente iremos falar se a conversa correr por aí, iremos falar com um pouco mais de tempo sobre o movimento associativo e a participação do José João Torrinha, porque por agora o objetivo que nos traz aqui é mesmo este, conversar sem barreiras, sem outras regras que não sejam o prazer que eventualmente possamos tirar desta conversa. E se o José João Torrinha estivesse de acordo, às tantas, voltávamos um pouco atrás, fazíamos uma viagem, por exemplo, até aos seus tempos da escola primária. Tem memórias desse tempo? Muitas. A escola primária que eu frequentei é a atual EB1 de Oliveira, na altura popularizada como a Escola das Piscinas. E era a escola onde a minha mãe dava aulas. Portanto, o primeiro dia de aulas da escola primária, que acho que é um dia que marca um bocadinho a vida de toda a gente, foi pela mão da minha mãe ainda, não é? Ela ia trabalhar e eu ia para o primeiro dia da primeira classe. Portanto, são tempos, e tenho amizades que duram daí. Eu posso dizer, por exemplo, o meu compadre, que é o Hugo Freitas, conhecemos-nos nesse dia. E hoje em dia é quase como se fosse meu irmão. E, portanto, há realmente relações que se mantiveram para sempre desde esses tempos. Tenho memórias muito vívidas desse tempo, muito. E então, desse exercício de memórias, eu era capaz de desafiá-lo a ver uma fotografia e a ver se lembrava destes tempos. Exatamente. Isto é da segunda classe. Já na segunda classe? Segunda classe. Aliás, eu estava a falar dele e está ali o Hugo Freitas, ao meu lado direito. E o Luís, do meu lado esquerdo, Luís Manuel, e o Jorge Filipe, que é filho do senhor Caldas, da Ideal. Está ali, só se vê metade. Não é? E o Luís Manuel, filho da professora Manela Freitas, que dava aulas na João de Meira. Estes são, digamos, amigos mais próximos que se mantêm, mas de quando em vez encontram outros desse tempo, reconhecem-se? Todos. Eu acho que ali da escola primária, pois a minha mãe tinha uma coisa... Por acaso na escola primária nem era preciso, porque realmente eu lembro-me de toda a gente e dos nomes, tenho uma memória muito, muito presente. Todos. Claro que alguns fui perdendo um bocado o rastro, outros ficaram amigos mais distantes, encontramos volta e meia, outros mais próximos, não é? Mas, por exemplo, do infantário, eu tenho fotografias... A minha mãe fazia um exercício muito engraçado, que era... Eu levava a fotografia da turma, e ela... virava ao contrário e perguntava-me, quem é este?
E escrevia. E, portanto, estão os nomes todos registados atrás. Há pessoas que eu só reconheci, que eu conheci ou reencontrei mais tarde e que já não me lembrava que tinham sido da minha turma do infantário. Mas porque estava lá o nome, eu confirmei, é esta pessoa. Na primária já não é preciso porque a memória é mais fresca. Mas desses tempos da escola primária, geralmente, qualquer um de nós diz que tem recordações da professora da escola primária. Também é o seu caso, sendo filho de uma professora, também lhe aconteceu isso, de ter memórias da... Sim, eu tive uma... Ao contrário do que provavelmente acontece com a maioria das pessoas, que tiveram uma professora nos 4 anos, e comigo isso não aconteceu, porque a minha professora, no terceiro ano, portanto, na terceira classe, ela começou com alguns problemas de saúde e, portanto, tivemos vários substitutos ao longo do ano, e na quarta classe já foi outra. Sim, mas aquela mais marcante é a primeira, era prima do meu pai, curiosamente, prima direita do meu pai, e ainda foi uma professora à maneira antiga. Eu tive aquela escola primária ainda do antigamente. Clássica, a meter cana e tudo. E não saiu traumatizado desse exercício. Não, claro, pronto, é evidente que são outros tempos e que hoje seria absolutamente impensável, não é? Quer dizer, mas... Temos que enquadrar no tempo, não é? Evidente, não é? E mesmo, por exemplo, a minha mãe, que nessa altura já dizia que era incapaz de castigar fisicamente um aluno, mas dizia que nos tempos mais recuados, quando era mais nova, e eu que eu ouço relatos ainda mais antigos que os meus, a coisa ainda era mais dura, não é? Portanto, é evidente que são tempos diferentes dos dois, mas se me perguntasse se me traumatizaram ou isso, não, era o que era na altura. Mas da escola primária, depois dá-se a passagem para o ciclo. Sim, e fica por onde? Pela João de Meira, ali ao lado, sim. Aí já ia sozinho, não é? E vinha sozinho, não é? Porque era muito perto, não é? E pronto, também alguns dos colegas seguiram, não é? E mantiveram-se na mesma turma, outros novos, aí foram só 2 anos. Hoje em dia os miúdos já passam ali mais tempo, não é? Passam 5 anos, talvez, até irem no 10º ano para outras escolas. Mas ali eram só 2 anos, mas também foram 2 anos muito, muito felizes, muito bons, boas notas, sem precisar de estudar. Foi sempre bom aluno, José João Torrinho? Nem sempre. Eu era muito preguiçoso e distraído. E basicamente foi assim, enquanto não foi preciso pegar num livro, fui bom aluno. A partir do momento em que era preciso trabalhar um bocadinho, tornei-me num aluno mediano. Mas diz que era distraído, mas as aulas... Distraído sempre. Distraído? Sim, aliás, eu tenho lá... A minha mãe guardava tudo. E na guarda. E eu tenho lá as avaliações dessa altura e começava com aquela clássica, é assíduo e pontual, porque aí tinha que ser, mas depois revela sempre muita distração. Tem capacidades, mas é muito distraído. Não sei, mas não perturbava? Não, também não era mal comportado, mas era aquela coisa de estar sempre a pensar noutra coisa. E depois, portanto, a partir do 7º ano, tornei-me num aluno, como eu digo, mediano. Aluno de 3, como se dizia na altura. E só mais tarde, quando comecei a pensar, ora bem, rapaz, tu se continuares assim, não vais entrar onde queres. Portanto, e aí, pronto, lá está. A necessidade aguçou o engenho. Sobre os ombros, a responsabilidade. Foi, tal e qual. Mas voltemos atrás desse tempo do ciclo e eu ia desafiá-lo para mais uma fotografia. Certo. E isto é uma fotografia de um aniversário de um grande amigo meu que está ali, que infelizmente já não está entre nós, o Pedro Mota Prego, e estamos ali uma trupe de amigos dele, alguns dos quais, sim, da minha turma, está ali o Rui Guimarães, o Francisco Castro Ferreira, que hoje é cardiologista, enfim, muita gente que ali está, e que tenho... Mas é gente desse tempo do Sim, ciclo. uns mais novos, outros uns da mesma idade, outros um ano acima, um ano abaixo, porque eram os amigos. O Pedro era meio ano mais novo que eu, mas já calhava num ano de escolar a seguir ao meu, apesar de sermos só, como eu digo, temos só meio ano de diferença, e aqueles eram os amigos dele, que muitos deles eram os meus também. Faz o 9º ano e vai para Martins Sarmento. Vou no 7º ano para a Francisco de Holanda. Para a Francisco de Holanda, primeiro. A Francisco de Holanda, na altura, era considerada uma escola modelo. E muita gente procurava a Francisco de Holanda mesmo... Eu acho que agora já se pode dizer isto, né? Porque já prescreveu tudo, não é? Mas mesmo não tendo direito, digamos, a frequentar a escola. E eu fui um desses. Havia aquela coisa que era uma escola muito boa e então, pronto, teve que aparecer uma morada. E era mesmo? Correspondia era uma proveito escola... à fama? Vamos lá ver. Bem, eu nem sei bem o que é que se pode considerar isso, mas
Era uma escola extremamente organizada, é verdade. Bem organizada, bem dirigida, eu acho. As coisas funcionavam bem. Eu costumo dizer que a Martins Sarmiento era mais um bocado a saudável bandalheira, não é? As coisas não eram tão... Havia os dois lados, as duas faces da moeda. A face da Holanda era mais organizada, mas se calhar mais controlada, e a Martins Sarmiento era mais desorganizada, mas mais relaxada. Curiosamente, eu fui aluno na Francisco Holanda, a Escola Industrial e Comercial, até 1974, e depois fui aluno do Liceu. E, curiosamente, já desse ano vem essa imagem também. Havia muito mais rigor na Escola Industrial que no Liceu. O Liceu já era muito mais avançado do que na Escola Industrial, o que não deixa de ser curioso. Engraçado. Mas nesse tempo, o José João Torrinha, depois quando vai para o Liceu, ainda assim continuamos a falar sempre da Martins Sarmiento, sempre. Nicolinas, como é? Participa? Curiosamente, participo, mas não de uma forma muito ativa. Eu acho que isto tem muito a ver também com a herança paterna. Isto é, o meu pai era um vimaranense dos gostados todos, mas não sei bem por que razões, mas os meus avós entenderam pô-lo no seminário, no final da primária. E, portanto, ele não foi aluno do Liceu de Guimarães. E, na altura, efetivamente, ou bem que se era aluno do Liceu e se era nicolino, ou se não se era, não se era. O meu pai, eu nunca me lembro dele ir a um pinheiro sequer. Não saía de casa para... E era uma pessoa extremamente dada a tudo o que fosse... coisas sociais, associativas, o que fosse, não é? Mas não me lembro, para ele não era sequer... Não era importante, não lhe dizia nada, entende? E, portanto, eu não tive em casa quem puxasse por esse lado nicolino. Fui eu próprio, não é? Que, à altura, disse-lhe, olha, preciso de uma caixa. Ah, é? Então pronto, então vamos lá tratar disso. E pronto, toquei no cortejo, fui ao Pinheiro sempre, mas não fui da comissão, embora tinha amigos muito próximos que foram da comissão e até cheguei a ir às reuniões uma outra vez, mas sempre nesta perspectiva, mais como um mero utilizador, digamos assim. Depois disto, vai para Coimbra, Direito. Sim. Primeira opção. E única, diria. Aí foi mais uma vez, os meus pais foram muito inteligentes, porque eu não sabia bem, no 10º ano, se me perguntasse o que é que queres ser, para que curso é que queres ir, não sabia. Sabia que gostava mais da área de letras, e portanto fui para letras. Quando fiz lá os psicotécnicos, dava línguas e tal, e eu gostava, mas também não me via propriamente a ser professor de inglês, francamente também não era assim uma coisa que me apelasse muito. E os meus pais foram-me dizendo, devias pensar em Direito, porque é uma coisa que tem várias saídas, Nunca me impuseram nada, mas, sem eu dar por ela, convenceram. Inteligentemente. Mas muito inteligentemente. Quando eu dei por ela, já era aquilo que eu queria, e, portanto, quando foi de optar, sim, na altura optei. Eu queria mesmo, na altura nós podíamos escolher 6 opções, eu queria só escolher Direito de Coimbra e Direito de Lisboa, que eram as 2 únicas faculdades públicas que havia na altura. E a minha mãe dizia, estás maluco? Não, põe as opções todas, nunca se sabe. E eu disse, pronto, então, solução de compromisso, ponho 4. E pus 4. Negociação. Pus Direito de Coimbra, Direito de Lisboa, Sociologia Porto, História... Não, Comunicação Social Lisboa. Foi as 4 opções que pus, embora eu já sabia, pelas médias que tinha, que ia entrar em Coimbra. Por causa de uma coisa que hoje em dia, se perguntar aos meus, ninguém sabe o que é, embora a malta da minha altura, toda a gente sabe, que era a famosa PGA. Que foi a última, eu apanhei a última PGA que houve 4 anos e na altura, de forma absolutamente inacreditável, mas é a verdade, era assim, a PGA pesava 50% em Coimbra para a nota de entrada. E eu tive uma nota muito boa na PGA, portanto, digamos, empurrou-me mesmo lá para dentro. E como foi Coimbra? Como se integrou? Foi espetacular. Foi. Eu adorei Coimbra. Coimbra, a minha vivência por Coimbra só é ensombrada por uma coisa que não tem nada a ver com Coimbra, porque foi a meio do meu percurso universitário faleceu o meu pai. Portanto, foi algo que acaba por marcar sempre esse período da minha vida, ali entre o meu 2º e o meu 3º ano, nas férias entre o 2º e o 3º ano. Mas a vivência universitária foi
Foi espantoso. Só tenho pena de ter feito tudo direitinho em 5 anos. Mas integrou-se de tal forma que foi, inclusive, membro de associações. Foi membro da Assembleia de Representantes, da Faculdade de Direito. Sim, sim. Não é? Membro do Conselho Pedagógico, da Faculdade de Direito também. Sim, Portanto, sim. a vida associativa aí já começou a ter mais intensidade. Sim. A nível da faculdade, sim, havia... Os órgãos de gestão da faculdade tinham uma componente eletiva, não é? Os alunos também integram os órgãos da faculdade e, para isso, havia listas e eleições. E, portanto, sim, havia ali um grupo de malta porreira com que eu me dava muito bem e que resolvemos candidatar-nos por 2 vezes. Na primeira vez foi, de facto, fiz parte da Assembleia de Representantes e já 4º e 5º ano, aí fiz parte do Conselho Pedagógico. Dessa malta porreira, consegue identificar alguns em mais uma fotografia que aqui temos? Isso é a malta do meu ano. Que é quase só, como se vê, o Direito, um curso absolutamente feminino. Não é? Aliás, eu lembro-me da primeira aula, que nós estávamos todos na sala e os doutores, chamados doutores, estavam de fora à espera de que acabasse a aula para nos imediatamente pegarem em nós e nos irem para chá. E então, mal o professor saiu, só se via preto fora da porta, que era tudo capa e batina, e eles entraram, ninguém sai. Eles entraram, e como em Coimbra a praxe era e bem separada, homens praxam homens e mulheres praxam mulheres, portanto não há confusões a esse nível, os homens vinham à procura de homens. E tinham muito poucos. E então começaram a pegar neles e pescá-los à linha. E um dizia, mas que é isto? É um curso de Direito ou de Culinária? Uma boca extremamente misógina. Mas a fazer crer, quer dizer, no fundo, um espelho de que, de facto, neste momento é um curso mais feminino do que masculino. Participou então na praxe? Perfeitamente. Foi prachado e prachou. Fui prachado e prachei. Diverti-me muitíssimo a ser prachado e a prachar. Porque se a praxe for uma coisa bem feita, é uma diversão. Se toda a gente perceber que aquilo é um jogo em que todos aceitam as regras e alinham pelas regras, os meus amigos de sempre da faculdade, até aos dias de hoje, o núcleo mais reduzido, aquela meia dúzia que são mesmo uma irmandade, digamos assim, nós conhecemos-nos todos no primeiro dia na praxe. Vamos recordar mais um grupo desses amigos, e mais certo. Uma última foto sobre... Certo, aqui temos o Pedro Mota Prego, mais uma vez, o Eduardo Brito, que é de cá de Guimarães, que também estudou lá em Coimbra. Pronto, isto era na casa do Pedro Mota Prego, que ficava na mesma rua onde eu morava também. Nunca viveu em República? Não. No primeiro ano aconteceu-me uma coisa curiosa, que é no dia em que eu soube que entrei para Coimbra, tive um acidente de carro. Um grupo de... Nós éramos todos da mesma idade, não é? Fomos, na altura, ainda tinha que ir a Braga, à Universidade do Minho, ver as pautas para saber quem entrou e quem não entrou. E toda a gente foi. E nesse dia à noite encontramos-nos todos e fomos dar uma volta de carro e tivemos um acidente. E eu parti uma clavícula no acidente. Portanto, eu não pude ir no dia seguinte inscrever-me na faculdade. Foram os meus pais, fizeram-no por mim. E eles é que nesse dia arrendaram um quarto logo para eu quando fosse ter. Um quarto numa casa de uma senhora, em Coimbra isto é perfeitamente normal. Aqui em Guimarães não é, porque não há essa tradição das famílias acolherem os estudantes universitários em sua casa. E assim foi o meu primeiro ano. Depois, claro, estar em casa de outros é sempre uma coisa que tem os seus constrangimentos e eu comecei à procura de um apartamento e acabei por juntar-me a mais 2 parceiros e os últimos 4 anos foi num apartamento. Cheguei a dormir em repúblicas, mas ocasionalmente. Até já depois de acabar o curso, tinha lá amigos, mas nunca fui repúblico. Na sequência de noites de Boémia, essas idas até às repúblicas? Há uma coisa que é importante que as pessoas saibam e que se calhar não têm bem ideia. Não sei como é que é agora, mas na altura as repúblicas, mais de 90% eram anti-praxe. As repúblicas, que são uma instituição da praxe, é preciso saber também que, a seguir, em 1969, houve luta académica, a praxe foi suspensa. Quem frequentou a universidade nesses anos nem sequer teve queima das fitas, nem cortejos, nada, não é? E só veio a ser reinstituída já nos alvores dos anos 80 e sempre com uma grande... Era um tema muito polémico em Coimbra. E as repúblicas se alimentaram ainda muito, durante muitos anos, não sei como é que é agora, nesse espírito anti-praxe. Portanto, quem era da praxe não frequentava também muito as repúblicas. Se tivesse capa batina, eu cheguei a entrar uma vez numa e perguntar, posso?
porque não queria sofrer consequências, mas sim, mas depois acho que tudo isso, imagino eu, que entretanto tenha evoluído. Mas depois, Coimbra acaba e há o regresso a Guimarães. E outras responsabilidades, Certo. uma profissão, Certo. o direito, a advocacia, Certo. que mantém até hoje e manterá. Sim. Mas há pouco dizia-me que, quando estávamos a começar a nossa conversa, dizia que a sua intervenção no movimento associativo intensifica sobretudo a partir do regresso de Coimbra. Sim. É nessa altura que começa a participar mais ativamente. Sim. Nós já falámos em algumas associações que o José João Torrinha faz parte, mas, por exemplo, deixa-me dizer-lhe outras que são assim tão diferentes. Por exemplo, a Associação de Apoio à Criança. Sim. José Desde o João início. também faz parte. O convívio. Por exemplo, cooperativas do Povo de Guimarães, a extinta cooperativa do Povo de Guimarães. Porquê? Porquê é que está em associações tão diferentes? Algumas, eu estou sempre a voltar ao meu pai, mas é um bocado inevitável, porque é uma influência muito, muito presente. Uma Algumas, espécie de um legado? Algumas, por, claro, a influência dele. Eu sou cooperante ou fui, agora, infelizmente já não... Nem sei se isso juridicamente ainda existe a cooperativa Povo de Guimarães, não faço ideia. Provavelmente já foi extinta. Provavelmente. Não tendo atividade declarada ao fim de alguns anos. Mas eu fui cooperante do Povo de Guimarães desde a fundação do Povo de Guimarães, eu com 3 anos, uma coisa assim, porque o meu pai foi um dos fundadores, então na altura eles metiam também os filhos como cooperantes e, portanto, tenho essa qualidade desde essa altura. O Convívio é uma associação a que ele está ligado indelevelmente, porque foi o primeiro presidente da associação. A Associação de Apoio à Criança é um projeto lindíssimo, daqueles que eu mais me orgulho de ter integrado e de integrar. E é, de facto, a prova de que Deus quer, o homem sonha e a obra nasce. Quando as pessoas realmente estão empenhadas num sonho e lutam por esse sonho, eu acho que a realidade acaba por nos premiar. E, de facto, a Associação de Apoio à Criança é um projeto, como eu digo, lindíssimo, de que me orgulho muito e que estive desde a primeira hora. Sim. Mas depois, há uma outra associação, a mais vimaranense das associações, se me é permitido este abuso, de quem o José João Torrinha é um fervoroso adepto, mas de quem nunca foi dirigente. Não. Vitória. Estamos a falar de Vitória. Certo. Sócio. Na altura não havia, ao contrário do que lhe falei por propósito do Povo de Guimarães, na altura não havia, quando eu era miúdo, não havia muita tradição de malcenar-se, pôr logo, embora isso também podia acontecer, mas de se pôr os miúdos a sócios, até porque normalmente nós éramos pequenos e entrávamos com os pais, não é? E, portanto, bastava ter um adulto. É isso. O senhor leve-me consigo. Leve-me consigo. E, portanto, nunca cheguei a fazer isso muitas vezes, porque normalmente ia com o meu pai, normalmente, mas cheguei a fazer e um monte de gente fazia, não é? Senhor, deixe-me entrar. Pronto. E ali. Eu só quando um dia o porteiro disse ao meu pai, olhou para mim e disse-me assim, estás a ficar muito grande. E o meu pai disse assim, pronto, eu não quero ouvir destas bocas e, portanto, vou-te meter a sócio. Tinha pai 12 anos, 13 anos, pronto. E sim, mas a minha participação no Vitória foi sempre como um mero soldado raso, adepto. No entanto, muito interventivo. Até por via da opinião que publica no jornal O Jogo, nomeadamente. Eu lembro-me que li, já não sei onde, umas declarações do José João Torrinha que eu achei imenso interessante, e vou citar: sou vitoriano até aos ossos. Sim. Como é ser vitoriano até aos ossos? É sofrer quando o Vitória... Claro. E a condição do vitoriano é uma condição sofredora. Não é? Porque, efetivamente, é um clube em que nós temos... para quem não é difícil explicar. Mas imaginar isto, é pertencer a um grupo que sabe que vale mais e merece mais e não vê isso traduzido na realidade. E ainda assim, persistir. No fundo, é esta a natureza do Vitória. E isso também explica um bocadinho a postura dos vitorianos. Porque há sempre esse lado um pouco sofrido de quem sente... A gente pensa muitas vezes, às vezes vi isto acontecer noutros clubes, e se eu fosse campeão... Guimarães parava durante uma semana, ninguém trabalhava. Quer dizer, o nível de fervor que nós temos, quando a verdade é que o clube nos retorna tão pouco, a nível de êxito desportivo, é algo que não tem explicação.
O José João Torrinha sofredor é este que se identifica, por exemplo, e mais esta fotografia que temos aqui. Isto foi tirei no elevador na ida para a última final da taça que tivemos e que infelizmente que não correu bem. Não correu bem, foi aquela da famosa chuva para nós é sol, em que chovia copiosamente, em que as pessoas não arredavam o pé do estádio. Também o José João Torrinha, já disse, publica regularmente crónicas no jornal O Jogo. Eu li uma delas, li algumas, mas uma que me recordo e até trago aqui, se me permite citar, é de 3 de abril deste ano. O José João Torrinha escreveu isto. Um dos primeiros jogos de que tenho memória é um Vitória-Aston Villa. Diz-me a internet que foi a 14 de setembro de 1983, porque tinha então 8 anos. O Vitória ganhou por 1-0, gol de penalti de Gregório Freixo. A segunda mão foi cruel connosco, vergados a 5 golos sem resposta. Ou seja, nesta curta frase temos aqui os dois sentimentos. Por um lado, o ser vitoriano e depois o peso da derrota. 5 golos. Isso... Eu lembro... Vamos lá ver. Nós, quando somos muito pequenos, as nossas memórias são muito difusas, não é? E eu tenho memórias... Essa é uma memória de um jogo que eu tenho claramente na minha cabeça, o golo, etc. Já tenho com algum detalhe. Mas, por exemplo, tenho uma memória... Aqui há tempo eu escrevi sobre isso. Eu tinha uma memória de nós termos ganho 5-0 ao Braga em casa. E que depois, na segunda volta, curiosamente, também similar a isto, tínhamos levado 3 lá. E teria de ver os 2 jogos. Mas, a uma altura, assim, será que realmente isto aconteceu? Ou será que isto foi a minha cabeça que fabricou esta memória? E então fui à internet, onde se vai ver estas coisas agora, e fui à procura. E comecei a recuar nos anos. Comecei por aí, 83, nada, não aparecia. 82, 81, assim. Isto, claramente, eu inventei isto. Reconstruí. Inventei. E comecei a recuar e, de repente, encontrei. E fiquei espantado porque eu tinha 5 anos na altura. E o meu pai levou-me, não só ao jogo aqui, no Municipal de Guimarães, como ao jogo lá. Assim, como é que é possível? Hoje em dia, se eu tivesse filhos, eu teria levado o meu filho de 5 anos a um Braga-Vitória. Para o meio do Maralhau, digamos assim. Quer dizer que há coisas em que não evoluímos, regredimos. Pois, é que nessa altura, efetivamente, era muito diferente. E o futebol, não quer dizer que não houvesse problemas e que não houvesse também volta e meia, pancadaria ou o que fosse, mas, apesar de tudo, eu acho que havia uma outra leveza que não há hoje. Via-se muito. É muito diferente ir ao futebol hoje, é muito diferente. Mesmo sociologicamente. Eu lembro-me de ir, também ia-se ao estádio do Vitória, não se via uma mulher. E hoje em dia vê-se mulheres aos milhares, quer dizer, e bem, não é? Ótimo, excelente. Mas as coisas evoluíram. Nesse aspecto, infelizmente, não evoluíram da melhor maneira. Voltando a esse jogo, Aston Villa, sim, que eu também estive presente, sim, também tenho uma memória, ainda foi no antigo estádio, ainda não tinha tido claro, estas obras, claro. No peão virado para a clínica. Certo. Desse jogo tem a imagem de uma valente cena de pancadaria com os adeptos ingleses, em que um deles bateu muito, mas no fim não sobreviveu à superioridade numérica. Também é uma imagem que tenho desse jogo, de facto. Desse Aston Villa, que vai de facto há 83, eu não fazia ideia. Mas vai de facto há muitos anos. A sua crónica chama-se Pontapé para a Clínica. Certo. Que é uma expressão muito... Só os vitorianos é que percebem. Quem for de fora e pensa, para a Clínica, que é isto? não percebe. É daquelas expressões que só tem... E se calhar a malta mais nova hoje também não percebe. Sim, porque hoje é impossível chutar para a Clínica. Para já... Primeiro não há Clínica. Já não há... Pelo menos aquela Clínica. Há outra, não é? Mas aquela já não existe. Foi onde eu nasci, curiosamente. Foi nesse sítio que eu nasci. Pontapé para a Clínica, para quem não sabe, o peão desse lado era muito baixinho, não é? E dizia-se que quando se rematava, não faziam-se um remate daqueles que vai muito por cima da baliza, que o pontapé era para a Clínica, porque a bola ia parar até à Clínica. É das primeiras memórias também que tenho de um jogador de Vitória, que era o Mundinho, e que tinha muita força, não é? E que dizia-se que era muito pródigo em pontapés para a Clínica. Há pouco o José João Torrinha, a propósito daquele célebre 5-0 ao Braga e 0-3, disse que foi à internet, à procura. Quando estava a procurar coisas diferentes sobre o José João Torrinha, tive a sorte de descobrir que o José João Torrinha, para além de um aficionado pelo bilhar, também é dirigente.
É preciso dar uma explicação quanto a isso. Isso tem a ver por questões meramente profissionais, porque o escritório de advogados que eu integro patrocina a Federação Portuguesa de Imobiliária e, portanto, eu integro a sogra por essa via. O Conselho Fiscal da Federação. Não obstante gostar de jogar bilhar, mas não é mais nada para além disso, não é? Aliás, nós há pouco nas memórias que desfiávamos aqui, não falámos no seu gosto pelo bilhar e pelas diferentes salas de bilhar que havia, e penso que já não há em Guimarães. Sim. Eu quando era miúdo, ia jogar ao polo, que ficava por cima do Milenário. Foi aí que, ainda sem idade para poder jogar. Mas já estava crescido, como dizia o porteiro do Vitória. Exato. E nós íamos ali porque ali ninguém punha grandes obstáculos e, portanto, era um bom sítio para ir. E depois em Coimbra joguei muito, sobretudo no primeiro ano. No meu ano de caloiro, eu frequentava muito a sessão académica e tinha bilhares. E aí joguei quase todos os dias. Foi quando eu aperfeiçoei mais, digamos, o meu jogo. E hoje ainda joga? Hoje muito raramente. Voltei meia, se houver um bilhar, acho que ainda consigo dar umas tacadas, mas não. Tive um tio meu tio Henrique, que eu nunca vi jogar bilhar, mas que dizem-me que era um brilhante jogador, mas esse era do meia-noite, que ficava ali em frente à escola industrial. José João Torrinha, há pouco falávamos do Vitória e do seu gosto pelo desporto, mas não é um desportista de bancada. O José João Torrinha é um praticante. De atletismo, sobretudo. Sim. Sim, embora a verdade seja dita. Eu já disse há bocadinho que quando era mais novo nos estudos era um bocado preguiçoso. E sou preguiçoso em várias coisas da minha vida. E pergunta-me assim, então como é que um tipo que é assim consegue ter disciplina para... E aqui a explicação é muito a minha mulher, que é de facto ainda mais aficionada do que eu e que quer dizer, não falha. E arrasta-me muito também para isso e, portanto, isso é a explicação porque eu, desde há 6, 7 anos, corro todas as semanas, mais que uma vez, só quando estou lesionado é que não corro e consigo manter este grau de disciplina, porque é muito fácil a gente atirar-se para o sofá. Pois, mas essa falta de disciplina não impede que seja um praticante e que sofra. Nós temos, inclusive, uma foto que penso que é muito mítica. Sugestiva. Não, acho que é muito sugestiva daquilo que é... Esta foto. Que é o José João Torrinha. Isto foi a única vez que fiz um trail. A da direita, não é? A da esquerda é aqui na nossa meia maratona, exatamente. Sim, foi a primeira meia maratona que fiz e que é uma meia maratona muito dura, porque é feita sob muito calor, com muito sobe e desce, e portanto ali é mesmo a sofrer pela distância que ele estava a acabar. A outra é que de facto o trail é uma coisa... Não, mas aquela fotografia do trail na Penha, de facto ela é extremamente sugestiva. Diria que são aqueles penedos que amparam os dois. É verdade. Digamos, parece que há ali um campo magnético. Ou quem dissesse que eu parecia Jesus Cristo nesta. O sofrimento. Quase. Quer dizer que ao terceiro dia ressuscitou. Não, quer dizer que fiz este trail e não fiz mais nenhum. Porque exige outras coisas do nosso organismo e francamente, tem uma coisa espetacular, não é? Que é põe-nos em contacto com a natureza. Porque o resto que eu faço é muito alcatrão, não é? Estrada. E o trail tem esse lado bonito, não é? De apreciar a paisagem, de tudo isso. Mas quando se está neste nível de sofrimento, aprecia-se alguma coisa ou apenas se pensa onde é que está a meta? Acho que não se aprecia grande coisa, verdadeiramente. Eu lembro-me na conclusão da meia maratona, aquilo termina ali, mais uma vez, é feito à Escola Industrial, e vinha do hospital. Portanto, quer dizer que mesmo no fim nós temos a Avenida Conde Margarido para fazer. E eu só me lembro, ia com um amigo meu e só me lembro de dizer assim, não olhes para cima, olha só para o chão e correr, porque aquilo é quase 1 quilómetro, sempre a dar e sempre a subir, é uma dureza. E quando se está cansado 1 quilómetro, tem muito mais que 1000 metros. Livre, Nossa Senhora. Nós depois conversámos um ao outro que tivemos várias vezes para parar, para dizer, e se parássemos um bocadinho? Mas ninguém quis dar a parte fraca e foi bom, porque corremos os 21 quilómetros. Nunca desistiu em nenhuma prova? Desisti 2 vezes. A primeira prova que fiz, desisti, que foi uns 10 quilómetros nas Taipas, uma estupidez, porque também era um dia de extremo calor e eu meti-me a ir atrás de um grupo de pessoas que eu conhecia e que estavam muito melhor preparadas que eu. Portanto, não geri o esforço.
E chegou uma altura, não aguentei, parei e não tive forças, psicologicamente não tive forças para voltar a correr, portanto parei. E tive a última meia maratona que fiz, mas aí desisti porque tinha uma bolha no pé e, a essa altura, a bolha já era de tal ordem que eu já nem conseguia pousar o pé no chão. E, portanto, aos 11 km tive que parar e depois tive que fazer a pé o resto do percurso para vir embora, porque ninguém nos vai buscar. José João Torrinha, e é disciplinado nessas provas ao ponto de tomar nota dos tempos? Tudo. Aliás, normalmente eu vou lhe dizer, António, quando vê pessoas a correr, se elas não tiverem nada, nem relógio, nem telefone, nem nada, pronto, estão a começar, vão mesmo a dar os primeiros passos. Porque quando vê os que têm o relógio colado ao braço, também ainda são principiantes. Já tenho um bocadinho mais. Quando tenho o reloginho, aquilo marca tudo. Ou seja, há uma hierarquia também aqui. eu olho para os... Passo muitas vezes, não é? Porque nós frequentamos os mesmos sítios, não é? E quando me cruzo, percebo claramente se estamos a falar de tipos que já são a um nível muito, muito elevado, são como eu, ou se ainda estão mais abaixo do que eu, percebe-se claramente. Ou seja, se um dia destes resolver correr, convém artilhar positivamente para ser positivamente avaliado pelo José João Torrinha. Se bem que há aqueles tipos, eu lembro de uma entrevista da Manuela Machado e ela dizer que, a esta altura, já não precisava de relógio para nada, porque ela tinha o relógio na cabeça e controlava os tempos sem precisar. Pois, mas isso já é outro nível. Já é o... a esse nível não quer chegar. Já é outro campeonato. Exatamente. José João Torrinha, nós tínhamos dito no início da nossa conversa que íamos deixá-la correr e, sobretudo, gostaria de conversar consigo a propósito do cidadão José João Torrinha, mais do que o ator político, o interventor político, o dirigente, que atualmente é presidente da Assembleia Municipal de Guimarães. Mas, de facto, a política também é algo que marca os seus dias, a atividade política. O José João Torrinha... Porquê é que vem para a política? Há alguma história familiar? Vamos sempre dar ao mesmo, não é? O meu pai foi, antes do 25 de Abril, era da chamada oposição democrática, não é? Integrava depois o MDP-CDE e depois esteve na Câmara Municipal, na Comissão Administrativa, na primeira Comissão Administrativa depois do 25 de Abril. E era uma pessoa extremamente politizada. Não era nada partidarizada, porque... O MDP depois teve uma existência curta e uma relevância muito escassa, depois, em termos do que é o nosso percurso democrático. E foi o único partido que ele pertenceu. Mas era um cidadão extremamente atento, discutia tudo, ouvia os programas todos, lia o jornal todos os dias. E, portanto, em minha casa falava-se muito de política. Eu fiquei muito politizado muito cedo. Eu, com 12 anos, já tinha discussões na escola com os meus colegas sobre política. E na faculdade a mesma coisa, e depois de vir a mesma coisa... Nunca tinha sentido, era o chamamento dos partidos. E durante muitos anos foi assim. E só mudou cerca ali, meados dos anos 2000, que é quando, de facto, eu identifico-me primeiro com a política do Partido Socialista em Guimarães e depois também com os valores, as ideias do próprio Partido Socialista. Durante uns tempos andei mais para a esquerda do que isso, mas depois o meu pensamento evoluiu nesse sentido. E pronto, e depois, quando surgiu a oportunidade de participar a nível local, esse foi o chamamento. O chamamento foi, antes de mais, local. E só depois é que, porque eu durante alguns anos nem sequer era militante, já era da bancada parlamentar do PS na Assembleia Municipal, mas não era militante do partido. Só mais tarde é que vinha a ser. O Dr. Bragança de volta e meia dizia-me, tem cá! E eu, está bem, um dia deste, eu andei ali. Tem que entrar para sócio. Exatamente. E um dia disse, pronto, vamos lá então. Todavia, tem uma intervenção muito ativa enquanto membro da bancada do Partido Socialista na Assembleia Municipal, aliás, foi dirigente da bancada, e vem depois a ser presidente da Assembleia Municipal, cargo que hoje desempenha. Aliás, nós estamos a gravar esta conversa no intervalo de 2 reuniões da Assembleia Municipal. Portanto, estamos numa quarta-feira, terça houve e haverá outra vez quinta. Mas há tempos nós conversávamos e eu questionava o José João Torrinha porque ser Presidente da Assembleia Municipal, pelo menos no nosso imaginário, representa o culminar de uma carreira. Certo. É uma espécie de uma função senatorial. Prateleira dourada. Não diria tanto, não é? Mas o José João Torrinha é muito jovem. Já fui mais, não é? É verdade, é verdade. Nós falámos disso e eu contava-lhe, acho que vale a pena contar esta história, que é um bocado, que é ilustrativa disso que está a dizer.
que foi numa gala do Vitória, apresentada pelo Hermano José, em que eu fui integrar um prémio e ele chama-me ao palco, e agora, para integrar o prémio, apresenta a Assembleia Municipal de Guimarães, fulano. E eu subo, e claramente ele não estava à espera de ver um tipo mais velho, pronto, claramente. E olhou para mim e disse-me, na impossibilidade de vir o pai, mandou o filho, não é? E eu ri-me e disse, o que já lhe disse há bocado também assim, olha que já fui mais novo, e ele também e mais magro. Pronto, foi assim a conversa. Mas, curiosamente, embora todos tenhamos essa imagem, em Guimarães a maior parte dos presidentes da Assembleia Municipal que houve iniciaram os seus mandatos em idade mais jovem que eu quando iniciei o meu. Que é uma coisa curiosa, não é? Porque, efetivamente, julgo de todos os que desempenharam o cargo desde o 25 de Abril, só 2 é que eram mais velhos quando desempenharam essas funções, que foi o engenheiro Remísio Dias Castro e o meu antecessor António Magalhães. E no futuro, vamos ter o José João Torrinha ainda mais interventivo em termos políticos ou, chegado a Presidente da Assembleia Municipal, fica-se por aí, numa espécie de um Conselho de Estado Municipal, se houvesse? Olha, do alto dos meus 47 anos, há coisas que já aprendi. E uma delas é a fazer poucas previsões a nível do que vai ser a nossa vida nos tempos mais próximos. E, portanto, francamente, não sei. Se me perguntar o que é que me palpita, palpita-me que isso não vai acontecer. Ou seja, que a minha participação política não se vai incentivar. É o meu palpite. Veremos se o meu palpite está certo ou está errado. Aqui chamando à colação um célebre personagem de Guimarães, o que hoje é verdade. Sim, pronto, vamos lá ver. Não é bem isso, é só no sentido em que nos meus horizontes não está uma participação política mais intensa, sobretudo se ela implicasse que eu tivesse que abandonar a minha profissão. Está a ver? E, portanto, foi sempre uma coisa que eu tive de que fui muito cioso e continuo a ser. Gosta de ser advogado? Gosto de ser advogado. Ia dizer que não fiz outra coisa, não é bem verdade, porque nos primeiros tempos ainda fui formador também, e fui na ordem até há bem pouco tempo também, mas aí já considero uma coisa mais, digamos, um apêndice da advocacia, que é ajudar a formar os jovens advogados, não é? Os advogados estagiários, no início da formação também, mas sempre ligado à área do direito, mas mais numa tentativa de ganhar mais uns dinheirinhos. Porque o início da carreira de um advogado não é seguramente fácil, não é? E só realmente os resilientes é que sobrevivem, a não ser que já tenham poiso, digamos assim, e eu não tinha. E enquanto advogado, onde é que se sente mais confortável? No gabinete? A estudar, a fazer pareceres, a estudar os processos, ou na barra? Olha, curiosamente, onde eu me sinto mais confortável é a atender as pessoas. É o que eu gosto mais de fazer. Eu gosto muito do lado da pessoa que chega, se senta, que expõe o seu problema e que espera de nós muitas coisas, umas enquanto advogado, outras enquanto uma espécie de psicólogo, outras enquanto um amigo a quem se vai carpir um bocadinho as mágoas, porque normalmente as pessoas nunca vão ter connosco por motivos muito bons. É raro, não é? Eu costumo dizer, bem, o que é que estás por cá? Não há de ser coisa boa, se calhar, porque o único exemplo que eu me lembro de coisa boa é chegar lá e dizer, olha, eu recebi uma herança e o que é que eu faço com ela? Não, mas isso é muito raro de acontecer. Mas eu gosto desse lado. A barra também faço, embora reconheça que são os momentos mais estressantes da nossa profissão, e há dias em que nós saímos do tribunal a pensar que somos fenomenais e que a coisa correu mesmo bem e há dias em que saímos muito amarfanhados de lá. Portanto, eu costumo dizer, havia um professor da minha faculdade que dizia que o estudante de Direito tem que ser um bocado como um lutador de boxe, tem que saber encaixar os golpes. E o advogado é um bocado assim também. Aqueles que não conseguirem aguentar esses golpes vão procurar outra coisa a fazer. E isto não é uma frase feita, é mesmo verdade. Estamos mesmo a chegar ao fim do nosso tempo, isto vai correndo e poderíamos aqui ainda ficar algumas horas a conversar, mas... Com gosto. Tempos livres. Para além do atletismo, o cinema, a música, não é? Sim. É uma das
Sim. É um dos gostos de José João Torrinha. Sim. Já passei por muitas fases também, não é? Já passei por fases de consumo massivo de música e outras em que o consumo é mais esporádico, quando ela é que vem ter comigo e não eu com ela. O cinema é a mesma coisa, já passei por fases de estou agora a ver se volto, porque eu aproveito para dizer isto, é publicidade a uma outra associação de que eu nunca fiz parte de nenhum órgão social, nem o meu pai, curiosamente, que é o Cineclube de Guimarães, e que eu aconselho toda a gente a fazer-se sócio, porque quem for sócio do Cineclube e vá, nem que seja a metade das sessões que eles apresentam no CCVF, vai ficar com uma bagagem cinematográfica espantosa. Portanto, tem esse privilégio, em Guimarães temos esse privilégio, por 3,5€, julgo eu, que é aquilo que se paga de cota, por 3,5€ temos direito a meia dúzia de filmes por mês de altíssima qualidade. Agora, estou a tentar voltar, nas últimas semanas tenho sido, ao domingo à noite, lá estou, no grande auditório. Já falamos de desporto, já fomos às recordações da infância e depois da juventude. Do que é que não falamos da João Torrinha? Devíamos ter falado. O que é que não falamos? Sei lá. Olha, não falamos das raízes, não é? De onde é que vem a minha família, não é? Que vem quase toda, de facto, de Guimarães. Tirando o meu avô paterno, é o único dos 4 avós de um lado e do outro que não é daqui, que veio de Cabeceiras de Basto, ainda menino para trabalhar em Guimarães, como marçano, e que depois teve a sua mercearia à porta da vila, onde mais tarde se instalou a livraria Lemos, da nossa geração já todos se lembram, não é? Mas que foi a casa onde nasceu o meu pai, curiosamente, aí na porta da vila. Portanto, não falamos disso, mas também não tínhamos que falar. E então, agora um último desafio. Vamos, por instantes, imaginar que, em vez de ser eu que estou aqui, quem é que o José João Torrinha gostava que estivesse aqui consigo a conversar? A conversar? A conversar. E morto ou vivo? Sim, quem? Isso digo já. Até assim, pode ser uma personagem de caras. Não, digo-lhe de caras. Agostinho da Silva. Eu era muito jovem e havia um programa na televisão que era uma delícia, que era Conversas Vadias, acho que era assim que se chamava, em que ele era foi entrevistado por várias personalidades, o Hermano José, por exemplo, o Miguel Santos Cardoso, o Sousa Tavares, elas estão todas no YouTube, recomendo vivamente, vão ver. Eu uns anos mais tarde, lembro-me de ser miúdo e de ver e de adorar, e mais tarde, há meia dúzia de anos, li uma biografia extensíssima que há sobre ele, e o homem, de facto, era uma personalidade incrível. Incrível. Só lido para perceber o gênio que era aquele homem. Extraordinário pedagogo, desalinhado. Completamente desalinhado de tudo. Dizia que não tinha bilhete de identidade, nem nada. Nem pagava impostos, nem nada dessas coisas. Não era para ele isso. Mas era um homem, de facto, um pensador notável. Notável. José João Torrinha Martins Bastos. Obrigado por esta conversa. Foi bom. Esperemos que tenha também sentido o mesmo gosto que eu senti. Passou num instantinho. Aqui a conversar, a deixar. Conversas acontecem quando se justifica que aconteçam, sem regras, apenas por esta vontade de conversarmos, de deixar a conversa fluir, tal como aconteceria se estivéssemos, por exemplo, numa mesa de café. As conversas regressam um destes dias e poderá continuar a encontrar-nos sempre que quiser nas diferentes plataformas digitais do Jornal de Guimarães.